Fala galerinha de ficar, aqui é o professor Kevin Bill de CFB de vocês e hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, né? Ser uma aula aqui em vídeo e estou com muita saudade de vocês, né? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, lavando a mão, sendo bem, né? Tendo uma higiene adequada aí toda vez que forem sair, se for preciso também, né? Então, vamos tomar cuidado com as precauções que estão sendo dadas, né? Então, galerinha, a gente vai fazer uma revisão geral aqui sobre algumas coisas que a gente viu que podem, né, cair em algum teste, né, da escola. Bom, a gente vai falar um pouco sobre evolução, certo? E o que é o lamarckismo, né? O lamarckismo foi uma teoria proposta e criada no século XIX pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck, que explica a evolução das espécies. Bom, Lamarck acreditava que a mudança no ambiente causavam as mudanças nas necessidades dos organismos que ali viviam, causando mudanças no seu comportamento. Então, sempre houve o estudo, né, em relação à evolução, se os animais sempre foram do jeito que eram, ou se eles passavam por mudanças, e isso que Lamarck, né, tentou provar com suas pesquisas, né? Então, Lamarck ele ajudou a ciência de uma maneira. Bom, aqui nós temos uma das leis em que ele acreditava que era correta, né? Por exemplo, a lei do uso e desuso. No processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo de um organismo faz com que eles se desenvolvam e o desuso faz com que eles se atrofiem. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem o caso da girafa, que, por exemplo, viviam em locais com pouca vegetação, ali na savana, né, africana. E quando tinha tempo de seca, elas acabavam perdendo a vegetação que ficava embaixo, que elas conseguiriam comer facilmente, e só encontravam alimentos em lugares mais altos. E aí o que acontecia? A girafa começou a esticar o pescoço, começou a alongar ele, até que ela conseguiu, né? Não, claro, de um dia para o outro, na verdade, de um dia para o outro, mas ela foi passando isso de geração em geração. E como é que isso se dava, né? Isso se dava através aqui dessa outra lei, que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que diz ela? A alteração no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidos aos descendentes. Então, por exemplo, aqui, né, os flamingos, o que aconteceu com eles? Nós temos animais que eram de tamanho reduzido e que, com o passar do tempo, eles começaram a viver em locais um pouco mais alagados, né? Se vocês repararem aqui, olha, nós temos animais em uma região que não está tão alagada, que com o passar do tempo, essa região começou a ser alagada. E para que eles não morressem, né, eles tiveram que se adaptar. Olha aqui, ó, o carinha está quase morrendo afogado aqui. E se ele não se adaptasse, provavelmente ele iria morrer. Graças à passagem de algumas características, por exemplo, o flamingo ter esticado a sua pata, né, ou a sua perna, isso provocou o aumento dela e passou isso de geração em geração. Como a gente já conversou antes em sala, né, a gente sabe que a lei do uso e desuso, ela não está totalmente errada, né? Até porque a gente sabe que se você não se exercitar, você não
não se alongar, né, não fazer qualquer tipo de atividade, alguma região, por exemplo, como eu já falei em sala, pessoas em coma, por exemplo, elas têm que fazer fisioterapia, né, para poder locomover o corpo, porque, opa, como eu já falei anteriormente, né, as pessoas que estão em coma, elas precisam fazer fisioterapia para que a sua perna ou seus músculos não atrofiem, né? Então, nesse caso, nós temos um exemplo, que se você não usar, ele vai atrofiar. E se você usar muito, você vai ficar com um superpoder, por exemplo? Não, né? Digamos a nossa visão. Nós usamos ela quase que o tempo todo, só a gente só não usa quando a gente está dormindo, né? Então, o que que acontece? Ah, quando a gente está usando a nossa visão, cada tempo que passa, a gente usa cada vez mais e a cada tempo que passa, a gente vai ficando mais velho e com isso com problemas de visão. E aí a gente pode perceber que, na verdade, há um desgaste, né? Então a gente não melhora. Então, se a gente tivesse, como que eu posso dizer, o tempo todo ali esforçando, né? Se esforçando, usando muito nossos olhos, a gente estaria com a visão de raio-x, visão laser, né? Igual do Superman. Então é isso. E as características que a gente adquire durante a nossa vida, elas não são passadas adiante. As únicas características que são passadas adiante são as genéticas. Mas o Lamarck, na época, né, não sabia disso, ok? Bom, darwinismo. O darwinismo ela é uma teoria evolucionista fundamentada nas ideias do naturalista inglês Charles Robert Darwin, na qual são propostos mecanismos baseados na seleção natural para explicar a origem, a transformação e a perpetuação das espécies ao longo do tempo. Então, o Charles Darwin ele foi uma pessoa que teve aí o seu estudo, né? Ele deu a volta ao mundo, coletou várias informações sobre como poderíamos, né, ter evoluído e quando ele terminou de dar essa volta ao mundo, ele chegou a uma determinada conclusão. Que conclusão seria essa? Bom, a seleção natural, ela consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinadas condições ecológicas e eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui indivíduos que tem de camundongos, né? Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas indivíduos aqui pretos e outros com uma coloração assim meio tom de pele, né? Meio branco, sei lá. E aqui em cima a gente tem um pássaro, né? Um predador. Se vocês repararem, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 brancos, eu vou chamar de branco, tá? E 1, 2, 3 pretos. E aí o que que acontece? Com o passar do tempo, esses indivíduos brancos, eles vão sumindo. Por quê? Porque provavelmente eles são predados mais facilmente porque eles não conseguem se camuflar, né? Então aqui, olha, depois de um tempo, você percebe que agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7 pretos e 2 brancos somente. Por quê? Os pretos eles conseguiram sobreviver e passar suas características adiante para os seus filhotes, e esses filhotes foram passando para outros e assim por diante. Então, a expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente. Bom, e agora nós vamos falar de célula, né? Bom, o que é a célula? A célula ela é uma unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática.
Algumas células elas podem se organizar como as unicelulares ou as pluricelulares. Então aqui nós temos um indivíduo unicelular e aqui um indivíduo pluricelular, onde cada célula dessa vai desempenhar uma função, por exemplo, no organismo, assim como nós. Nós temos células que levam informações para determinadas partes do corpo, nós temos células que fazem nossa mente funcionar, movimentação, digestão, entre outros, né? Bom, aqui a gente tem a estrutura básica das células, que no caso é a membrana plasmática, que a gente pode ver aqui que faz o trabalho de revestimento da célula. Nós temos o citoplasma, que é o espaço interno da célula. E nós temos o núcleo? Não, nós não temos o núcleo, nós temos material genético, que é o que compõe toda a célula, tá? Então, todas as células vão ter membrana plasmática, citoplasma e material genético, não é núcleo, tá? Porque as células procariontes não possuem núcleo, mas elas têm material genético, tá bom? Bom, aqui nós vamos ter a membrana plasmática, que é um modelo do mosaico fluido, como ela é conhecida também, que ela foi postulada por Singer e Nixon. Bom, e o que é o mosaico fluido, né? Mosaico, no caso, seria como se fosse você pegar várias peças, umas maiores, outras menores, né? E, no caso, de tamanhos diferentes. E fluido, no caso, elas vão se locomover, essas peças, tá? Elas não vão ficar estáticas. E, bom, a membrana plasmática ela é um envoltório celular presente em todos os seres vivos. Então, como eu disse anteriormente, a membrana plasmática vai estar em todos os seres vivos. Bom, características e funções. Ela é viva, elástica e de constituição lipoproteica. No caso, quando a gente fala lipoproteica, a gente está falando de lipídios e proteínas. No caso, os lipídios são essas bolinhas aqui, tá? Elas são a gordura, ela que vai dar essa função de fluir, né, de fluido da membrana plasmática. E as proteínas são essas outras estruturas maiores que vão ter diversas funções. Uma delas, por exemplo, é fazer substâncias um pouco maiores entrarem na célula. Ela vai possuir a tensão superficial baixa, que isso vai permitir com que certas substâncias consigam adentrar na célula, fazendo com que ela tenha um metabolismo mais rápido e vai ter também uma alta capacidade de regeneração. Então, toda vez que uma célula sofrer algum tipo de dano, ela mesma pode se curar, ela pode se cicatrizar, né? Bom, outra característica é a permeabilidade seletiva ou a semipermeabilidade. O que acontece? Nem todas as substâncias podem entrar livremente na membrana plasmática, né? Passar por ela para adentrar na célula. Ela vai selecionar o que deve entrar e o que deve sair. Então, por isso que ela tem essa característica, que é a de permeabilidade seletiva. Ela vai selecionar o que entra e o que sai. Bom, nas nossas células existem, né, algumas organelas. As organelas elas são como se fossem órgãos do nosso corpo, só que esse nome organelas se refere a órgãos, sim, mas pequenos, tá bom? Uma organela que é de extrema importância para nós é a mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela, no caso, ela está relacionada com o processo de respiração celular e são encontradas em maior número em células que apresentam grande atividade metabólica. Por exemplo, a respiração celular ela acontece quando você tem uma célula, né, que
Tá aqui a célula. E aqui dentro tem a mitocôndria, que é esta jovem bem aqui. E o que que acontece? O oxigênio, ele passa pelos vasos sanguíneos e entra na célula. E vai parar na mitocôndria. Outra substância que vai parar na mitocôndria é o açúcar, por exemplo. Então, esses dois eles se encontram na mitocôndria e fazem um processo químico, uma reação química. Isso vai fazer com que essa célula produza, por exemplo, energia. Aí essa energia vai servir para quê? Vai servir para fazer, por exemplo, a célula trabalhar, fazer com que ela consiga fazer todas as atividades metabólicas dela, né? E como foi dito aqui, a gente pode encontrar células com muitas mitocôndrias, aonde a gente pode ter uma grande atividade metabólica. Por exemplo, nos nossos músculos. Então, a gente vai encontrar muita mitocôndria, porque ela produz energia, e a energia é de fundamental importância para a nossa locomoção, certo? Bom, uma outra organela, né, uma outra estrutura que é de fundamental importância para as nossas células é o ribossomo. O ribossomo, ele é uma pequena unidade livre no citoplasma, responsável pela síntese de proteínas. Ele pode estar livre, né, como tem aqui essas bolinhas, livre, está aqui nosso ribossomo bonitinho, ou ele pode estar aderido, né, aqui coladinho no retículo endoplasmático, rugoso, né? Por que rugoso? Porque ele tem os ribossomos aderidos a ele, certo? Como assim ele vai produzir proteína? No caso, a gente tem aqui algumas estruturas que vão servir como se fossem peças de um quebra-cabeça, de um Lego, para que a gente consiga fazer, por exemplo, a membrana plasmática, que no caso são os aminoácidos. Então, os aminoácidos, eles estão espalhados aqui na célula, e quando uma célula pretende fazer uma proteína, ela manda uma informação do núcleo, que vai passar por dentro do ribossomo, e o ribossomo vai produzir estas proteínas. A gente já viu, né, um vídeo em sala como que ocorria isso. Uma outra organela bastante importante das nossas células é o retículo endoplasmático rugoso, ou chamado também de granular, ou também chamado de ergastoplasma. Bom, chamado assim, pois os ribossomos aderidos à sua superfície externa. Então, como eu falei anteriormente, olha aqui, ó, um monte de proteína aderida à membrana do retículo endoplasmático rugoso, né? Então, as suas funções estão aqui entre fazer, por exemplo, o transporte de substâncias por dentro. Então, algumas substâncias são produzidas e elas acabam passando por dentro desses caminhos aqui, que eu posso dizer, né? Vai facilitar a ocorrência de reações químicas que podem acontecer aqui dentro, síntese de proteínas, seria aqui, tá? Acabou saindo com defeito. Proteínas, no caso, a maior parte, né, da exportação acontece aqui. E síntese de enzimas digestivas. Então, a célula ela também faz digestão, e a gente vai falar daqui a pouco, que essas enzimas vão ser produzidas justamente no retículo endoplasmático rugoso. E a formação da carioteca, ela vai ajudar nessa formação, até porque se você observar bem aqui, está escrito, ó, núcleo, e essa parte aqui é a carioteca. E se você reparar melhor ainda, você percebe que elas estão ligadas umas nas outras. Tanto a carioteca no retículo endoplasmático e o retículo endoplasmático na carioteca. Bom,
Um outro retículo que a gente tem é o retículo endoplasmático liso, ou também chamado de agranular. Por quê? Porque simplesmente ele não tem ribossomos aderidos à sua superfície. Bom, tem quase a mesma função do retículo endoplasmático rugoso, porém, nele vai ocorrer o transporte de substâncias pelo interior da célula, vai facilitar a ocorrência de reações químicas, vai fazer a síntese de lipídios, no caso dos fosfolipídios que a gente encontra na membrana plasmática, tá? Enquanto um faz proteína, que é essas estruturas maiores que a gente pode encontrar na membrana plasmática, o liso faz síntese, vai fazer produção de lipídios, gordura, né? E vai fazer a desintoxicação do organismo. Então, toda vez que, por exemplo, um indivíduo bebe, né, bebidas alcoólicas, faz uso de entorpecentes, drogas, alguns órgãos têm uma grande quantidade, por exemplo, dessa organela aqui, que é o fígado. Então, ela vai ter o trabalho, o fígado vai ter o trabalho de desintoxicar o nosso organismo. E as células vão ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Depósito de cálcio nas células musculares estriadas. Síntese de corticoides, no caso, regulação da água no nosso organismo, e produzem hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona, tá? Hormônios masculinos e femininos, que quando a gente chega na puberdade, eles estouram, né? Eles aparecem com mais frequência, né? A gente tem surgimento de pelos, nos meninos tem a voz fica mais grossa, né? Então há essa mudança graças à produção desses hormônios sexuais, que quem é responsável é o retículo endoplasmático liso, ok? Bom, complexo golgiense ou complexo de Golgi, né? Bom, ele é formado por vários sacos achatados sobrepostos em inúmeras vesículas que brotam, no caso, olha aqui, ó, esses sacos achatados, e eles estão uns sobre os outros. A unidade chamada de dictiosomos ou golgissomos são formados a partir do retículo endoplasmático. Tá? E vamos lá. Quais são as funções do complexo de Golgi, desculpem? Bom, o complexo de Golgi ele vai fazer um papel de armazenamento, empacotamento e secreção de substâncias. Então, o nosso retículo endoplasmático liso, o nosso retículo endoplasmático rugoso, eles mandam suas estruturas, no caso, suas estruturas não, mandam suas substâncias que foram produzidas para cá. Porque qual é a função do complexo de Golgi? Armazenamento de substâncias. Então ela vai armazenar aqui e quando a célula precisar de alguma coisa, ela vai liberar. Outra função, formação do acrossomo. O que é o acrossomo? É a cabecinha aqui do espermatozoide. Lembra que do retículo endoplasmático rugoso vem as enzimas digestivas, elas vão ser empacotadas aqui, e se essa célula virar um espermatozoide, essa parte aqui todinha, ela vai ser responsável, vai ficar ali na cabeça do espermatozoide, e quando ele se encontrar com um óvulo, ele vai conseguir perfurar o óvulo por conta das enzimas digestivas. Ele vai digerir a membrana plasmática do óvulo e assim o espermatozoide vai conseguir jogar o DNA dele dentro do óvulo, tá bom? Formação da lamela média nos vegetais, que ajuda na divisão celular. Formação dos lisossomos primários. Formação do glicocálix. Formação dos vacúolos central das células vegetais. Então, nesse caso aqui, os lisossomos é eles que vão fazer
a digestão. Então, toda vez que entrar qualquer tipo de substância que seja nociva para o nosso corpo, a nossa célula vai fagocitar, vai colocar essa bactéria para dentro, e lá o complexo de Golgi vai mandar vesículas, que dentro delas vai possuir o quê? Enzimas digestivas, tá? E essas enzimas digestivas vão se encontrar com essa bolsa onde tem esse inimigo, digamos assim, e vai despejar aqui dentro enzimas digestivas até destruir ele. O glicocálix ele é responsável por fazer o reconhecimento celular. Então, toda vez que uma célula chegar perto de outra, ou quando uma pessoa faz um transplante de algum órgão, o nosso corpo ele sempre vai tentar identificar as células que estão próximas. E normalmente, as pessoas que fazem transplante, elas têm que ficar tomando medicamento sempre, porque o nosso corpo ele sempre tenta identificar essa célula, as células do órgão, né, como invasoras. Só que isso não pode acontecer, né, de maneira alguma. E tem a formação do vacúolo vegetal, né, vacúolo central das células vegetais, que no caso serve para guardar, né, nutrientes. Então a gente tem uma célula vegetal aqui e bem aqui uma bolsa gigantesca que vai guardar os nutrientes, né? Quando vier uma seca, por exemplo, os nutrientes vão ser retirados dessa bolsa para a célula vegetal. No caso, a planta toda vai se nutrir. Bom, olha lá. Lisossomos são vesículas citoplasmáticas de tamanho variado, contendo enzimas digestivas. E sua função ela é formada, na verdade está dizendo aqui que ela é formada, né? Ela é formada pelo complexo golgiense, que foi o que eu acabei de dizer, olha aqui, ó, complexo de Golgi, e elas sendo formadas aqui, ó, aí elas vêm para cá, se encontram com algum tipo de substância, né? Uma bactéria que seja, ou um vírus, e acaba destruindo ele. As enzimas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e fazem a digestão intracelular dentro da célula. Nós temos aqui a diferença entre a célula animal e a célula vegetal. No caso da célula vegetal, nós temos 3 características bem marcantes, que no caso vai ser aqui o vacúolo. Não que as células animais não tenham vacúolo, tem, mas não é tão grande quanto a da célula vegetal. Então a gente tem o vacúolo, a gente vai ter, cadê? Não tem aqui, mas é a parede celular, certo? Que ela fica bem aqui, ó. Ela fica reforçando a membrana plasmática, tá? Ela é um pouco mais externa. E a gente vai ter os cloroplastos, que estão bem aqui, eu acabei passando por cima, certo? Então, é isso aí, né? São 3 características: vacúolo, parede celular e os cloroplastos. Bom, galerinha, agora a gente vai falar sobre divisão celular. O que é essa divisão celular? Ela se trata da capacidade de uma célula se dividir, dando origem a outras células. Essa capacidade é de suma importância para todos os seres vivos. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma célula fazendo uma desses tipos de divisões que a gente vai ver agora. Tá? Então, olha lá. A primeira delas é a mitose. A função da mitose vai ser, olha, processo no qual uma célula, que a gente chama ela de célula-mãe, dá origem a 2 células idênticas, que são chamadas de células-filhas. No caso, elas vão ocupar o lugar de células que já envelheceram ou morreram. Tá? Então, uma célula dá origem a 2 e elas vão ocupar o lugar das que envelheceram e morreram. Recuperação de tecidos. Mais uma observação.
As células que não se recuperam, por exemplo, a gente tem o neurônio, os músculos, as células do coração. E outra característica, possibilita o zigoto, que no caso é a célula que se forma depois da união do espermatozoide com o óvulo, o zigoto, uma única célula se transformar em um indivíduo completo, em um organismo completo, né? Então, quando o teu pai e a tua mãe, né, conceberam você, né, a sua primeira célula, ela começou a se dividiu em duas, essas duas se dividiram em mais e assim por diante. É como está acontecendo nessa imagem aqui, ó. Uma célula deu origem a duas, duas a quatro e assim por diante, até aumentar o número de células em você. E você ainda continua fazendo mitose, né? Você ainda está crescendo e vai crescer muito, né? Vocês vão passar do tio, né? Vocês são, meu Deus, são precoces, são muito altos, né? Bom, a gente tem aqui ela vai possibilitar também a mitose, o crescimento dos organismos, como foi que eu disse, tem um meio, né, ajuda ali no meio de reprodução de seres unicelulares. E a vantagem da mitose é que ela, no caso da reprodução, ela não precisa de parceiros e ela acontece rápido. A desvantagem, no caso da reprodução, é que você não tem uma variabilidade genética, né? E a gente já conversou sobre isso, que isso é ruim para os seres vivos. Aqui a gente tem a mitose, né? Como ela vai ocorrendo, a divisão celular, e a gente tem alguns nomes, né? Que a gente, cada fase da célula. A gente tem a intérfase, que é onde a célula, a gente tem aqui, olha, uma imagem da célula que no caso seria ela em cada uma das fases até ela completar todo o seu ciclo. Então a gente tem a intérfase, onde está acontecendo o crescimento da célula, trabalho de duplicação das organelas. A gente tem a prófase, que vai quebrar o núcleo, né? O núcleo vai se romper, a gente vai ter a metáfase, o material genético se organizando aqui no meio, a anáfase, a separação desse material genético, a telófase, que a célula ela está entrando ali no trabalho realmente já de divisão, e a citocinese, que ela já vai ter se cortado no meio, se rompido, ou no caso se separado, e dando origem a duas novas células. A gente vai ter a meiose, que ela é um processo de divisão celular ligado 100% à reprodução, e as células com metade do cromossomo, que são chamadas de haploide, de uma célula normal, que é diploide. Então, o processo pelo qual uma célula mãe, que é diploide, gera 4 novas células filhas, que são haploides. Nesse caso, a gente tem essas células filhas, né, que vão ser chamadas de gametas. Elas vão ser diferentes e elas geram indivíduos, ou elas geram diversas possibilidades. Então, digamos que um indivíduo tenha na família uma pessoa de olho castanho claro, aquele cor de mel, há algumas possibilidades do filho da pessoa nascer com olho cor de mel e não nascer, que foi o meu caso, né? Meu pai, ele tinha olho cor de mel, mas eu não nasci. Pode ser que meu filho, né, possa ter essa chance de nascer com esse tipo de olho. Bom, a gente tem a vantagem, que é a variabilidade genética, e tem a desvantagem, que é a demora, né? Então, para você ter um indivíduo adulto ou formado, pelo menos, vai demorar bastante, né? E aqui, né, a gente tem a meiose acontecendo,
E a meiose ela tem as mesmas fases, tá? Da mitose. Galerinha, por hoje é só. Espero vê-los em breve, espero que tudo isso acabe e até a próxima. Tchau, tchau.